limitação dos poderes do Supremo com o voto do Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e hoje senador pelo nosso estado. Foi aprovado na última quarta-feira a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que diz respeito às decisões monocráticas, e é importante a gente perceber que existem acordos nos bastidores, acordo entre o Congresso aí no que diz respeito à Câmara dos Deputados, no que diz respeito ao Senado, certo? Dos males é o menor, mas é importante dizer que as decisões monocráticas existem quando não existe tempo hábil, certo? Para reunir todo o colegiado e impedir que medidas, principalmente vindo por parte do Executivo, por parte do Presidente da República, venha comprometer os direitos fundamentais. Essa PEC, Nerisaldo, ela não nasceu ontem, ainda que ela tenha sido aprovada essa semana, mas é uma PEC que está sendo suscitada desde 2001, quando estávamos no contexto da pandemia, quando o Supremo Tribunal Federal precisou chamar responsabilidade no que diz respeito, principalmente decisões monocráticas, no que diz respeito a algumas tomadas imprudentes e omissas do governo Bolsonaro frente à pandemia. Se não fossem as ações do Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas talvez tivessem morrido ainda mais na pandemia. O Supremo, naquele momento, ele chamou a responsabilidade. É claro que as decisões monocráticas não começaram no período da pandemia, mas foi no período da pandemia onde se acentuou ainda mais, e alguns deputados bolsonaristas, incomodados com as ações do Supremo, resolveu solicitar, aí impor essa PEC, digamos assim, abrir para votação, onde limita os poderes do Supremo no que diz respeito às decisões monocráticas. Fica claro que é muito mais uma retaliação por parte do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal do que propriamente pensando na harmonia dos poderes. Como eu disse, eu volto a repetir, dos males, o menor, Nerisvaldo. Eu espero que esteja sendo bem claro, mas o que me preocupa é o contexto qual essa PEC foi aprovada. E isso é muito preocupante. E lembrando, as decisões monocráticas, ainda que a gente discorde, mas elas existem para assegurar direitos fundamentais. O meu grande medo, Débora, é amanhã, depois, o presidente da República, vou dar um exemplo aqui, o presidente Lula faz uma ação imprudente, incoerente. Como é que vamos conseguir barrar qualquer tipo de ação, já que a Suprema Corte perde o direito propriamente aí da decisão monocrática? Vai precisar reunir todo o colegiado, visto que muitas decisões é um tempo muito curto, ou seja, não tem tempo suficiente para reunir todo o colegiado. Mas é isso, como eu disse, volto a repetir, dos males o menor, mas é importante lembrar que essa PEC pode sim comprometer direitos fundamentais futuramente. Pois não, Débora, o professor até fez uma pergunta, uma indagação, se isso acontecer no futuro. É isso. Mas o que me deixa mais ainda preocupada é nós sairmos de nossas casas para votar em determinados candidatos e chegando lá, decisões que são tomadas tanto na Câmara de Vereadores quanto no Senado não serve de nada. Porque um único ministro com uma canetada só, que não representa o povo, deixar bem claro, o Supremo não tem representação popular porque não recebeu voto. É a indicação do presidente. É complicado isso, né? Então, assim... A legislação. A complexidade da legislação. Quem é que me representa além de Brasília? Misericórdia. Há risco de ambos os lados. Então, sim, assim, o Supremo vem avançando o tempo todo. Você acha também que houve uma retaliação? Também. E assim, os senadores e deputados já estão há muito tempo incomodados, e não só os de direita, porque os de esquerda também estão incomodados, alguns, porque... estão servindo de quê lá? O mais louco é que a gente está debatendo um assunto, o Brasil debateu esse assunto, as mesas, né, de política debateram esse assunto, e ele pode ir para a gaveta, professor. Porque o presidente do Senado veio com a sua ideia, né, com sua mão firme, tira da gaveta. Agora vamos para a Câmara. E aí vai depender dessas questões também. Então cada um no seu interesse. Ó, o presidente da Câmara, vou exigir agora... né? Mais alguma. Todo mundo é com olho no interesse. O incrível é isso, né? E só pensando em si, não. Débora já ganhou a ponta dela, agora está na mão do professor. Vamos lá, pois não. O que eu achei mais interessante disso tudo é que quando saiu o resultado dessa votação, né, dessa PEC, os comentaristas lá da Globo News, a Eliane Cantanheta, um sobrenome estranho. Eu sei que o primeiro nome dela é Eliana. Ela deixa bem claro que, tipo, não é estranho, assim, é diferente. É diferente. Atípico. E aí, ela falando que acabou o amor, que acabou a harmonia. Isso entre o Supremo e o Poder Executivo, né? O governo Lula. E que o Rui Costa veio dar uma entrevista e que o Gilmar Mendes estava lá nas redes sociais falando com ela, rebatendo o que ele estava falando. Quer dizer... Os poderes, eles são harmônicos, mas independentes. É verdade. Quer dizer que agora o Supremo se acha no direito de ficar atacando enquanto um ministro
está dando uma coletiva e ela fala de forma natural. Não deveria. Porque não é, isso para mim não é ser natural. Quer dizer que a votação isso. que aconteceu dentro e às do vezes Senado... até para inflamar também, né? A intenção é inflamar, e fala-se né? tanto em amenizar, né, essa situação toda, mas o Supremo se acha no direito e super à vontade de atacar uma decisão, uma votação que ocorreu no Senado, que é um direito da casa ter essa votação, e foram para cima do Jacques Wagner, alguns mais... os militantes mais querendo a cabeça de Jacques Wagner, enfim. E agora, logo em seguida, vem essa indicação de Dino, que ninguém sabe até que ponto o que motivou o Jacques Wagner votar favorável a essa PEC. Talvez ele já esteja acenando. Eu penso que nada é por acaso. Porque o Jacques Wagner, hoje no governo Lula, não sei se o professor vai concordar comigo, Jacques Wagner é o único cara que conversa de igual para igual, tete a tete com o presidente. Devido à relação, devido ao tempo. Porque correto. Todo mundo lá diz amém. A leitura é essa mesmo. Tá? Quando o Lula fala um negócio, pá, todo mundo, sim, senhor. Rui Costa, me respeita, Rui fica aí embaixo, quieta. Já com Jacques Wagner é tete a tete. Nada é por acaso, eu imagino. É isso, Nerisvaldo, essa questão do Supremo. Existem os exageros, não é de hoje, correto? Mas eu costumo dizer nos meus comentários que a gente tem total direito de discordar de algumas tomadas de decisões dos ministros, mas a gente jamais pode fazer o que muitos tentam fazer, que é a criminalização da instituição democrática, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente precisa respeitar a instituição. Agora eu volto a repetir, a gente tem total direito, é claro, que de discordar aí necessariamente de algumas tomadas de decisões, de algumas exageros que acontecem. E essa questão da relação... proveito dos exageros, sim, né, professor? Para correto. jogar tudo no lixo. Decisões importantes. Quem primeiro desrespeita a casa são eles. É isso. E por isso que é importante fazer a separação. Agora mesmo a gente poderia exatamente estar se apegando no discurso que essa PEC é inconstitucional porque ela interfere num poder de um outro campo, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que ela é inconstitucional porque em determinados momentos a gente tem provas que o Supremo também interferiu em tomada de decisões no que diz respeito ao Congresso, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado. Por isso que nesse momento até o discurso que é inconstitucional é um discurso perigoso, porque essa inconstitucionalidade ela vinha acontecendo. O que a gente precisa encontrar é o senso comum, o denominador comum no que diz respeito à harmonia dos poderes e cada um fazer o seu papel sem a interferência necessariamente para que isso não venha comprometer a nossa democracia. E volto a repetir, não podemos achar que o erro é ter o Supremo Tribunal Federal no sentido da criminalização moral da instituição. A gente pode até discordar dos ministros, mas não necessariamente fazer o que muitos, sobretudo os bolsonaristas, os mais radicais, os mais raivosos, tentam fazer a todo instante, que é desconstruir a imagem moral da instituição. E isso é muito preocupante, porque isso termina caindo num golpismo. Isso é golpismo, quando a gente atenta contra as instituições democráticas do nosso país. Bom, o Supremo Tribunal... Só lembrando que no Supremo tem indicados por Bolsonaro também, viu? É uma instituição. Em sua grande maioria, os integrantes, eles mesmos é que vêm desconstruindo e desmoralizando o próprio Supremo, com as próprias atitudes dele, quando eles agem como políticos. O Barroso perdeu o Mané com linguajar chulo, falando com pessoas de forma chula. É dessa forma que querem respeito da sociedade? Não terão. E cada vez mais, agora mesmo, nós tivemos manifestações dia 26, agora domingo, na Paulista, e a tendência é que essas manifestações aumentem por todo o país e ganhem corpo. Desculpa. Dia 26. Agora que passou? Sim, domingo não foi 26? Foi. Sim. É porque eu não vi falar das manifestações. Sim, mas houve. Talvez os seus meios de comunicação realmente não queiram falar. Né? Vamos, gente. Bolhas, são bolhas. Então, assim... Tinha que ter uma cutucadinha, mas vamos lá. O que acontece? As pessoas... Não perde a concentração. As pessoas estão atentas a tudo. E quando o colega fala que criminalizar, desrespeitar... Não! Quem fez isso foram os próprios ministros, em sua grande maioria, que não agem como deveria agir, que é zelar pela Constituição. Quem atropela, quem espanca a nossa Constituição são os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E com certeza vai perder o respeito da sociedade em sua grande maioria. É natural. Perfeito.